Oi gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Gabi Carvalho, do Gabi Carvalho Crochê, e hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa peça linda. Acabamento, na verdade, né? A gente vai fazer o acabamento na base de MDF, pode ser a base acrílica também. Então, o que eu vou precisar, né? Pra fazer essa subida de peça no MDF? Um fio de malha, nesse caso eu vou usar um fio médio, mas eu vou ensinar um truquezinho pra afinar ele um pouquinho, porque pra usar na base não pode ser muito grosso, tá? Vou usar esse coloridinho pra fazer o acabamento. Cola artesanal, eu vou usar uma agulha número 7. Pra base, eu não aconselho muito maior do que isso, tá? Uma agulha de crochê um pouquinho menor, agulha de tapeceiro e uma tesoura, tá? E eu vou utilizar aqui um cotonete úmido, que eu já vou explicar pra vocês o porquê, né? Primeira coisa que a gente faz na base de MDF, antes de começar a fazer a peça, né? É limpar essa base, né? Eu já passei um paninho nela toda. E aqui eu vou vir nos furinhos, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. E vou passando o cotonete úmido dentro de cada furinho desse MDF, porque na hora do corte a laser, ele suja, né? Então, pra você não passar o seu fio de malha aqui e sujar, você já faz essa limpezinha na peça antes. Isso vai deixar o seu trabalho mais profissional, mais limpinho e o fio perfeito, né? Sem sujeirinha, olha só. Vou mostrar pra vocês como fica, né? Olha aqui. Agora, vocês imaginem isso aqui no fio de vocês, né? Então, feita a limpeza. Gente, esse vídeo de hoje, essa base que eu vou ensinar, vocês podem usar em qualquer tamanho. Eu peguei uma pequenininha para o vídeo não ficar muito longo, tá? Mas você pode fazer cestão, pode fazer kit maquiagem, kits organizadores. Com qualquer base de MDF ou acrílico, esse passo a passo vai te ser muito útil, combinado? Então, agora que a base tá limpa, a gente pode começar a nossa peça. Então, bora lá. Eu peguei o meu fio, tá? Ele vem de dentro do rolo assim, né? Fio residual, então ele vem assim dentro do rolo. Pra eu não usar ele assim muito largo e meio abertinho, tá vendo? Ó, eu puxei já um tanto, né, fora, e enquanto eu puxo, eu já vou fazendo isso aqui, ó. Eu pego com as duas mãos e dou uma esticadinha nele, ó, dessa forma. Assim, olha aqui, ele já fica enroladinho e ele já afina um pouquinho também, tá? Muita atenção na hora de trabalhar com a base de MDF ou a base acrílica, porque eu já quebrei a agulha, tá? Fazendo isso. O que eu vou indicar pra vocês, né? Eu gosto de usar uma agulha número 4,5 pra fazer o acabamento na base. Depois, na subida, eu vou usar uma agulha um pouquinho maior. Então, como que a gente vai começar, né? Eu escolho aqui um furinho, passo a minha agulha, né? Venho com o meu fio, busco ele aqui atrás e passo pra frente, ó. Essa ponta aqui, eu vou deixar ela um pouquinho maior, depois vocês vão entender por quê, tá? Ó, eu deixei um pedacinho maior pra fazer o acabamento depois. Seguro ela aqui atrás com o dedo, ó, o fio, né? E agora, gente, tem que ser um trabalhinho bem delicado, com calma, ó. Busca o fio lá atrás e passa no primeiro ponto, tá? Eu vou fazer uma carreira aqui de pontos baixíssimos pra começar o nosso acabamento no MDF. É apertado, tem que tomar cuidado, porque se você usar uma agulha muito grossa, você pode quebrar essa parte do MDF entre um furinho e outro, tá? Então, agora, a gente vai fazer isso por toda a volta. Eu busco o meu fio lá atrás e passo direto na argolinha. Busco o meu fio lá atrás, passo direto na argolinha, tá? Dessa forma, eu vou fazer pontos baixíssimos. Eu vou fazer aqui até o final. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês qual é a etapa seguinte. Olha só, eu cheguei aqui no finalzinho da minha base, vou fazer o penúltimo. E agora, né, por que eu deixei esse fio aqui maior, né? Ao invés de continuar aqui e finalizar com o fio do rolo, né, eu vou buscar esse fio aqui, que é o fio que tá cortado, tá? Então, eu trago ele aqui pra frente. Opa, escapou. Ó, passo ele aqui, nessa nossa última argolinha. Eu vou puxar ele todo, tá vendo? Tá solto aqui, tá? É o fio que tá cortado, ó. E agora, a gente vai fazer esse último ponto manual, ó. A gente vai vir aqui no nosso primeiro ponto baixíssimo, vai passar a agulha. Por isso que eu gosto de usar uma agulha mais fininha aqui no começo, tá, gente? Facilita muito. De cima pra baixo, tá? Pega aqui o fio e joga lá pra trás. Ó. Agora, a gente tem que finalizar ele aqui, né?
Então, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, essa alcinha tá aberta, né? Então, a gente vai vir lá de trás, no buraco, no furinho, né? E vai passar, ó, dessa forma. A gente passou dentro do furinho e dentro do nosso ponto. E agora sim, a gente vai pegar o fio e vai levar lá pra trás, ó. Eu vou virar a pecinha pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Assim, eu fiz o último ponto aqui, ficou igualzinho, não se vê onde começa e onde termina a peça, né? E agora aqui eu fiquei com o fio do rolo e o nosso fio que tá cortado. Esse fio que tá cortado, eu vou deixar ele um pouquinho menor, porque não precisa estar tão grande, olha aí. E agora, eu vou começar a nossa carreira de pontos baixos, tá? Onde que é, Gabi? Ó, aqui tá o fio do rolo e aqui tá o fio cortado, né? Tá vendo? A gente vai inserir a nossa agulha no fio que está no buraquinho, do lado da frente da peça, a gente vai inserir aqui, ó. Ele vai sair aqui onde tá o nosso fio cortado, tá vendo? Dessa forma. É aqui que a gente tem que colocar a nossa agulha. Aqui não tem a passada da linha, tá vendo? Então, agora a gente vai pegar o nosso fio do rolo, vai colocar na agulha e vai trazer ele pra frente, ó. Gente, essa segunda carreira, ela é mais apertadinha ainda, porque a gente vai ter que trabalhar dentro dos pontos onde já tem o fio, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu já tenho a minha primeira laçada na agulha, né? Não deixa muito apertado, tá vendo que ela tá meio frouxinha? Aí, você laça o seu fio do rolo e já fecha aqui o primeiro. Então, esse fio aqui, né, que é o cortado, a gente vai prendendo ele por dentro, tá? Como que a gente faz isso, né? Deixa ele aqui do ladinho, ó. Agora, a gente já tem nosso primeiro ponto baixo, então, a gente vai inserir no nosso segundo furinho, vai pegar o fio do rolo lá atrás e nisso o nosso fio cortado vai ficando aqui, tá vendo? Ó, com cuidado, sempre com bastante atenção, puxa aqui o seu fio, dá uma ajustada pra não ficar muito apertado, laça e fecha, tá? Essa segunda carreira vai ser toda assim, com bastante atenção pra não quebrar o MDF, não forçar, insere a sua agulha, busca lá atrás o seu fio, dá altura e fecha, tá? Quando acabar aqui o nosso fio, né, que tá cortado, ele vai ficar escondido e não vai nem dar pra ver ele atrás da peça. Vou mostrar pra vocês depois, tá? Então, é só fazer isso durante toda essa carreira. Olha aí. E a gente vai ter aqui a nossa carreira de pontos baixos. Eu vou fazer até o final aqui e volto com vocês, tá? Então, finalizei aqui, né? Deixei o último ponto pra fazer com vocês, olha aí. Então, eu vou inserir aqui a minha agulha no último furinho, vou buscar o fio lá atrás, dou altura e fecho, né? Por que que eu sugiro vocês usarem um fio não muito grosso, né? Justamente pra não ficar muito grosseiro o acabamento na base, pra não correr o risco de quebrar a agulha ou quebrar as hastes de MDF entre os furinhos, tá, gente? E assim, ó, pode perceber que aumenta bastante o tamanho da peça, tá? Então, aqui a gente finalizou pontos baixos. E agora, Gabi, eu poderia fazer um fechamento invisível aqui e começar a subida já. Mas eu não gosto, então como que eu faço o acabamento? Quando eu chego nessa etapa, eu corto o meu fio. Olha só, tá? Cortei meu fio do rolo. Eu vou puxar esse fio aqui, vou soltar ele. E vou fazer aqui o meu fechamento invisível, ó. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto, né? E aqui em cima dele eu tenho esse Vzinho. Então, eu vou inserir a agulha atrás desse Vzinho, de trás pra frente. Vou pegar o meu fio e vou jogar ele lá pra trás, dessa forma. Aí, você vai ajeitando, né? Vai trazendo ele pra perto do outro aqui, pra não ficar muito grande. E agora, a gente tem que fechar aqui em cima, né? Então, como que eu faço? Aqui atrás, eu tenho essas duas alcinhas, tá vendo? O ponto aqui, ele tá aberto, eu preciso formar aqui, né? Então, aqui, ó, eu vou inserir também de trás pra frente, ó. Vou virar pra mostrar pra vocês. Eu vou passar embaixo dessa primeira alcinha e embaixo dessa segunda alcinha, dessa forma, tá? Olha lá, ó. Não é dentro do furinho, tá? É em cima do ponto, olha lá, ó. Tenho aqui a parte de baixo já fechada. Agora, eu passei aqui, ó, dentro das duas alcinhas e vou puxar o fio lá pra trás. Dessa forma, tá? Olha lá, ó. Aí, aqui a gente dá uma ajustada pra não ficar muito grande. Acabamento invisível, tá igual em todos os lados da peça, tá? Aí, a gente vira aqui, né? Aqui vai ter um fio solto, que é esse que a gente acabou de trazer pra trás. E aqui tem uma pontinha, que é daquele fio que a gente escondeu lá no comecinho.
Esse aqui, como eu já vim crochetando ele aqui no meio, então ele já tá preso. Aí é só cortar o excesso do fio e pronto. Ó, a gente esconde ele aqui. E esse outro aqui, agora a gente vai usar a agulha de tapeceiro, que é essa agulha aqui, pra esconder ele também. Ó, você pode usar também essa agulhinha mais fina, tá? É só ir passando aqui entre os pontos e puxando ele. Mas nesse caso aqui, como a base já ocupa um espacinho, então eu prefiro fazer com agulha de tapeceiro, tá? Então, como é que a gente esconde esse fio aqui atrás agora? A gente vai passar ele por entre algumas alcinhas, ó, dessa forma, tá vendo? Olha lá. Com cuidado, sempre com carinho. Dá mais trabalho fazer desse jeito, mas fica mais bonitinha a peça, o acabamento fica mais perfeito, né? A gente pode escolher fazer o que todo mundo faz, ou a gente pode escolher fazer diferente, e vai ser esse diferente que vai atrair a sua cliente e ela vai gostar da sua peça, né? Justamente pela questão dos acabamentos, de você buscar sempre fazer o mais bonitinho possível e não o mais rápido, né? É duro, tá, gente? Ó, ele não tá indo, eu vou voltar aqui um pouquinho. E agora sim eu vou tentar passar. Ele é meio durinho mesmo, tá? Porque aqui, ó, deixa eu fazer... Eu vou fazer com a agulha do crochê mesmo pra mostrar pra vocês, tá? Acho que nesse caso aqui vai ser mais fácil. Então, eu venho aqui em alguns pontinhos, ó. E vou ali até onde tá o meu fio. Ó, aí, eu busco aqui o fio com a agulha de crochê e puxo lá, tá? Ó. E aqui a mesma coisa. Vou passar em mais um. Acho que é suficiente pra segurar o fio, né? E pronto. Tá feito aqui o nosso acabamento. Agora eu vou cortar aqui a sobra do fio, né? E a mesma coisa que eu fiz com o outro, né? Eu dou uma puxadinha aqui pra esconder. Prontinho, ó. O acabamento da nossa base embaixo tá bem bonito. Na frente tá perfeito. E agora, a gente vai fazer mais uma carreira de pontos baixos para daí sim começar a subida. Você poderia começar daqui? Poderia, mas aquele detalhe que fica uma correntinha do lado, não tem. Então, se a gente fizer aqui uma carreira de pontos baixíssimos, aí a gente vai ter esse detalhe depois. Só que agora, ao invés de fazer com essa agulha aqui, que é a agulha número 4,5 que eu fiz até agora, como eu não vou mais inserir a agulha nos furinhos da base, então não corre mais o risco de quebrar, eu vou parar de usar ela e agora eu vou usar uma agulha número 7, tá? Que é a agulha, na verdade, que condiz com a espessura do meu fio, ó. Eu usei a menor pra fazer os acabamentos na base, tá? Mas aqui, a partir de agora, eu vou usar uma número 7. Até poderia ser uma número 8, tá? Porque se a gente vê, o ganchinho na 8 ficaria mais confortável com o fio, tá vendo? Mas, como da 4,5 para 8 daria muita diferença na peça, então eu vou fazer mais apertadinho e eu vou fazer com a 7, combinado? Como é que a gente faz agora, né? Eu vou escolher um lugarzinho para começar aqui e como eu vou ter mais um fio para fazer acabamento depois, eu vou escolher algum lugar que eu já não tenha feito acabamento perto, porque senão fica muito grosso, né? Em algum lugar. Então, aqui eu tenho um fio, que é acabamento escondido atrás. Aqui eu tenho também um fio escondido atrás. Aqui embaixo, né, nesse pedacinho aqui eu não tenho, ó. Então, eu já vou fazer aqui, vou começar aqui a minha peça, tá? Eu vou inserir aqui a minha agulha, nessas duas alcinhas em cima do ponto. Vou buscar o meu fio lá atrás, ó. Vou deixar ele só um pouquinho aqui, tá? Não precisa deixar muito não, porque esse aqui a gente vai esconder depois, tá bom? Então, aqui, o que eu vou fazer? Pontos baixíssimos, eu tenho a laçadinha na agulha, eu vou inserir nas próximas duas alcinhas aqui, vou buscar meu fio lá atrás e já passo ele direto, feito um ponto baixíssimo, tá? Vou lá nas duas laçadinhas, busco o meu fio e passo aqui direto. E esse processo aqui até o final, vou fazer os pontos baixíssimos até o fim aqui e finalizo com vocês. Gente, cheguei aqui no final, tá? Aqui tá o meu primeiro ponto baixíssimo, né? Então, aqui eu tenho que fazer mais um ainda. Olha lá. E agora, olha aqui, ó, vocês podem perceber que ficou mais altinha a peça. E agora sim, quando eu fizer o começo da minha subida, vai ficar essa trancinha aqui embaixo, que é o que dá um detalhe bem lindinho na peça, tá? Então, agora a gente vai pra mais um acabamento. Ai, de novo, Gabi, de novo.
Ninguém falou que seria fácil, né? A gente pode fazer direto, como eu falei, mas aí fica um monte de marcação na base e você vê onde você começou cada carreira. Dessa forma, você não vai ver onde você começa cada carreira. Fica perfeito, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que fazer o último ponto baixíssimo, né? Então, a gente insere a nossa agulha aqui, nessas duas alcinhas. De cima pra baixo. Busca nosso fio, joga lá atrás, dessa forma. E aqui, né, a gente tem que jogar ele aqui, ó, tá? Então, a gente vem lá de trás, que eu já vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui atrás, né, aqui tá o fio que a gente começou. E aqui do lado é onde a gente insere a agulha. Não é no buraquinho da base, ó. O buraquinho da base tá aqui embaixo. A gente vai inserir aqui, ó. Nessas duas alcinhas do ponto de trás e mais no meio do nosso primeiro ponto baixíssimo lá na frente, ó, tá vendo? Então, aqui tá a alça que a gente começou, a gente vai inserir aqui do lado, entre o Vzinho, e ele sai no meio do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó, tá vendo? Aí, agora sim, eu pego o fio e jogo lá pra trás. Ó. Agora me diz, dá pra ver onde a gente começou e onde a gente terminou essa peça? Olha aí, ó, tá vendo? Por que vale a pena fazer os acabamentos? E esses dois fios aqui, a gente vai fazer o acabamento daquele jeito anterior que eu ensinei pra vocês. Ou com essa agulha, você insere aqui e vai puxando ele por dentro, depois corta. Ou com a nossa amiguinha aqui, a agulha de tapeceiro, que vocês podem também fazer isso. Passa esse pra esse lado, com todo cuidado e carinho, e corta. E esse aqui a gente passa pro lado de cá, embaixo dos pontos, e corta também, tá? E aí, a gente vai começar a nossa subida. Então, olha aqui como ficou a nossa base, tá? Tá pronta pra gente começar a subida, essa parte da frente, perfeitinha, né? A parte de trás, com os devidos acabamentos, também tá perfeita, não dá pra ver onde a gente termina, onde a gente começa. A cola, gente, eu recomendo, se você quiser colocar um pinguinho de cola na pontinha, né? Mas, assim, com esse acabamento que eu ensinei vocês, nem precisa, tá? Ela vai ficar bem presa, não vai ter problema. E agora, como é que a gente faz a nossa subida, né? Olha aí, eu tenho essas trancinhas por toda a nossa base. Então, eu vou escolher um lugar aleatório, não faz diferença, né? Porque ela tá com o acabamento bem bonitinho. Então, eu vou começar desse lado, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha agulha, a mesma numeração que eu fiz as correntinhas. Aqui eu tenho um Vzinho embaixo e tenho uma alcinha em cima, né? Eu vou inserir nessa alcinha, pegando as duas de cima, ó, tá vendo? Pegando o nosso ponto baixíssimo, esse que a gente fez agora, né? Então, ficou aqui embaixo, né, o Vzinho, ó, fica esse Vzinho embaixo, e a gente insere a agulha aqui, saindo lá atrás, ó, fica com os dois Vzinhos, tá vendo? Dessa forma. Aí, a gente vai buscar o nosso fio do rolo novamente, encaixa na agulha e passa aqui. De novo, né, nós vamos ficar aqui com uma pontinha, só que agora a gente consegue escondendo ela no meio dos pontos, né? Então, aqui eu deixo uma pontinha, não precisa ser muito comprida, aqui é o nosso fio do rolo. E aqui é a nossa primeira laçadinha, tá? Eu vou fazer esse cachepô no ponto diagonal, tá? Eu não vou fazer no centrado. Então, como que eu vou fazer? Eu tenho a minha primeira alcinha aqui, eu busco o fio lá atrás e fecho ela. Se eu fosse fazer no ponto centrado tradicional, eu ia colocar um ponto em cada argolinha. Mas como eu vou fazer o ponto diagonal, eu vou colocar 2 pontos aqui na mesma alcinha de baixo, né? No mesmo espacinho ali embaixo. Então, eu coloco aqui mais um ponto. Olha. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos nessa alcinha de baixo. E agora, Gabi? Agora eu vou pular um, tá? Porque como aqui eu fiz 2, eu vou pular um. Se fosse o ponto centrado, gente, lembrando, aí seria um ponto em cada alcinha, tá? Aí, eu vou pular essa alcinha e vou inserir a minha agulha nessa aqui. Ó, lembrando de pegar as duas, né? As duas alcinhas aqui em cima e aqui segurando esse fio pra gente ir escondendo ele. Então, eu busco o meu fio lá atrás, dou altura e fecho, tá? Lembrando de não deixar muito apertado, bem carinhosa, bem soltinha o fio, né? Pra não acontecer do nosso cachepô ir pra dentro, tá? Então, agora a gente vai colocar mais um ponto no mesmo lugar, olha lá. Dá altura, pega o fio e laça. Tá vendo? A gente tá fazendo 2 pontos, pula um e faz 2. Então, aqui eu vou pular mais uma laçadinha e vou fazer nessa. Olha lá. Busco meu fio lá atrás, dou altura, opa,
Segura aqui o nosso fiozinho, que já tá quase terminando o acabamento. E fecho. E no mesmo lugar, eu faço mais um, tá? Olha lá. Agora, a gente vai fazer isso, toda essa carreira. Eu vou pular um, fazer 2 pontos. Pular um, fazer 2 pontos, tá? E já volto pra fazer com vocês aqui a segunda carreira. Então, finalizei aqui a minha carreira, né? Sempre fazendo 2 e pulando uma. E aqui eu fiz um ponto, então eu vou fazer o meu segundo ponto dentro da mesma laçadinha. Finalizo ele, tá? E agora, como é que a gente vai fazer esse fechamento? Ó, lembrando que aqui deu bem certinho, tá? Fiz 2 aqui, pulei uma alcinha, fiz 2, aqui tem uma alcinha. E aqui já tem nosso primeiro ponto lá do começo da carreira, tá? Se por acaso, nessa finalização aqui, de repente o número de buraquinhos de furinhos da tua base vai ser número ímpar, então não vai dar certo essa contagem. Aí se aqui ficar do lado um do outro sem esse espacinho aqui, não tem problema. Pode seguir fazendo igual, sem pular o último, tá? Daí você faz um do ladinho do outro e não tem problema. Faria 2 aqui e 2 aqui, combinado? Também dá certo, tá? Mas aqui na minha deu certinho, então aqui ficou sobrando uma alcinha. E agora eu vou fazer o fechamento invisível, né? Como é que é? Aqui eu tenho o meu primeiro Vzinho, que é o primeiro ponto da carreira. E em cima dele eu tenho essas 2 alcinhas, tá? Então, eu vou inserir a minha agulha de trás pra frente. Ó, o Vzinho do ponto e aqui 2 alcinhas. Vou levar essa minha laçada lá pra trás, dessa forma, tá vendo? Agora, como eu quero um ponto diagonal, eu vou inserir a minha agulha nesse Vzinho. Se fosse o ponto centrado normal, eu iria inserir nesse de baixo, né? Aqui eu tenho 2 pontos, né? Um é esse aqui e um é esse aqui, tá? Eu vou inserir nesse aqui, do lado esquerdo. Eu vou inserir no meio aqui, tá? Olha ali como é que ele vai sair. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, ele sai dessa forma, tá? Eu inseri aqui nesse Vzinho, desse primeiro ponto, eu vou colocar a minha alça e vou ajustar o meu fio, tá? Olha lá. Porque tá muito solto dentro, tá vendo? Então, eu vou dar uma ajustada no meu fio, puxo mais um pouquinho, ó. Essa alça que eu tô puxando é o que tá fechando aqui a nossa carreira. Dou mais uma ajustadinha, ó, dessa forma, que fique justinho na agulha, mas sem ficar muito apertado. E agora, eu vou pegar o nosso fio e vou trazer ele pra frente de novo, ó. Laça na agulha e traz ele pra frente com cuidado, dessa forma, tá? Olha lá, como é que ele fica dentro. Aí, agora, eu tenho aqui a minha primeira laçada, dou uma alturinha, pego o fio e fecho, tá? Temos o primeiro ponto. Como é ponto diagonal, a gente vai fazer 2 pontos. Então, a partir de agora, a gente vai fazer sempre 2 pontos no ponto da esquerda, ó. Porque dessa forma, ele vai fazendo assim o ponto, ele vai ficando diagonal, que é o que a gente quer, né? Então, eu vou inserir a minha agulha no mesmo lugar, vou dar altura e vou fechar, tá? Esse primeiro ponto, ele fica meio um em cima do outro, então tem que ajeitar com a mão, tá vendo? Agora, a gente vai pular esse aqui e vai fazer nesse. 2 pontos também, olha lá. Dessa forma, a nossa subida vai ficar puxando para a esquerda, né? Olha aí, tá vendo? E é esse o efeito que o ponto centrado diagonal dá, tá bom? Aqui embaixo, ó, vocês podem perceber que tem uma pontinha aqui, tá vendo? Que é a pontinha que a gente foi, na primeira carreira, a gente foi correndo aqui o fio e ele ficou aqui. Então, eu vou jogar ele lá pra trás e depois eu vou cortar ele lá por trás, vou arrematar, tá? Então, agora essa carreira, gente, é só isso, tá? Pula aqui o primeiro ponto, insere a agulha aqui no ponto da esquerda e faz 2 pontos centrados, tá? Olha aí. Ele vai começar a dar esse efeito de que o ponto está para o lado. Agora, eu vou fazer aqui até o final e volto pra mostrar pra vocês. Gente, cheguei aqui no final, tá? Então, eu vim seguindo aquela nossa lógica, né? De fazer, pula aqui o primeiro ponto, faz 2 pontos centrados no da esquerda. Pulei aqui o primeiro, fiz 2 pontos e agora eu cheguei no final. A finalização em todas as carreiras é a mesma, tá? Puxa um pouquinho aqui a alça. Aqui tá o nosso primeiro ponto, a gente vai inserir aqui embaixo das 2 alcinhas a nossa agulha. Vai levar essa alcinha lá pra trás. E aqui a gente vai inserir a nossa agulha, pula esse primeiro Vzinho aqui e a gente insere aqui no da esquerda, tá? Passa a nossa alcinha, puxa um pouquinho aqui o nosso fio, né? Que é pra ajustar essa alcinha aqui na agulha. Olha lá. E agora sim, a gente
Ó, aqui vocês podem perceber que tá aqui a nossa alcinha na agulha, tá vendo? Então, a gente segura, você pode segurar aqui com a unha, ó, pra passar aqui o nosso fio pra trás, pra que essa alcinha não venha junto, tá? Olha lá, ó, daí essa alcinha ficou aqui, né? E o nosso fio veio pra frente. Então, dá altura e finaliza aqui. E a mesma coisa, né? Toda carreira, com ponto bem soltinho, dá altura, ajeita ali os pontinhos, pula o primeiro ponto e faz no segundo 2 pontos centrados, tá? Olha lá. E agora, a gente vai pra nossa terceira carreira. Eu vou fazer aqui um porta-treco, eu quero fazer mais altinho, né? Então, eu vou fazer aqui mais 3 carreirinhas. E aí, eu volto pra trocar a cor com vocês e colocar o colorido. Mas, a partir de agora, vocês vão fazer isso em todas as carreiras. Sobe, pulando o primeiro Vzinho, inserindo a agulha no segundo e fazendo 2 pontos nesse Vzinho, combinado? Quando chegar no final da carreira, vocês vão fazer a finalização como eu ensinei pra vocês aqui, né? Passa ali o fio aqui e faz a laçadinha final, combinado? Eu vou dar altura aqui pro meu cachepozinho e eu volto aqui pra trocar a cor com vocês. Então, finalizei aqui, né? Olha só, eu fiz aqui a nossa carreirinha de pontos baixos, né? Pontos baixíssimos. E eu comecei 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 5 carreiras de subida. Olha como fica lindo, gente, ponto diagonal. Agora dá pra ver bem o efeito dele, né? No começo parece meio esquisito, mas olha que legal que ele fica. Então, eu fiz 5 carreiras de subida. E agora eu vou trocar a cor, tá? Eu vou fazer um porta-lápis, porta-agulha, né? Ó, um tamanho bom. Se você quer fazer de uma cor só, para um porta-lápis, eu sugiro fazer mais uma carreira. Então, se você quer fazer numa cor só, você pode continuar daqui e fazer a última carreirinha. Eu vou trocar a cor e vou colocar um detalhe coloridinho em cima. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou deixar aqui uma sobrinha do fio, vou cortar. Vou puxar aqui a minha alcinha, ó. Vou fazer a finalização. Mesma coisa, aqui tá o nosso primeiro Vzinho, aqui tá as 2 alcinhas em cima. Eu vou pegar aqui com a minha agulha, vou passar esse fio lá pra trás, dessa forma. Aí, agora eu vou virar pra vocês conseguirem ver por dentro, tá vendo, ó? Vou pegar uma agulha mais fininha. Aqui tá o meu fio solto, né? Dessa forma. Aí, aqui, eu tenho essas 2 alcinhas, ó. Essa de baixo e essa de cima. E aqui tá aberto o meu ponto onde eu tenho que fechar ele. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui nessa primeira alcinha e nessa segunda alcinha, ó. Aqui na frente ele vai sair aqui em cima, tá vendo? Ó, aqui tá o meu fio, aqui tá o último Vzinho do ponto anterior, né? Então, eu inseri minha agulha aqui, passo esse fio lá pra trás. Aí, aqui eu ajusto, né? Pra ele ficar no mesmo tamanho dos outros, tá vendo, ó? E aí, eu fiquei com esse fio solto aqui. Não tem problema, tá? Agora, eu vou crochetar ele aqui por dentro dos pontos com a nossa nova cor, que vai ser esse mescladinho aqui bem bonitinho de flor. Ele vai dar um charme na nossa peça. Eu já vou deixar um pouquinho do fio solto aqui, porque eu gosto, que daí adianta bastante o trabalho. E aí, eu vou inserir a agulha aqui, ó. Tem o meu fio saindo aqui, né? Que é exatamente aqui no meu ponto que eu preciso começar, porque a gente continua na mesma, né? No mesmo jeitinho, pula aqui o primeiro ponto, eu vou fazer no segundo. Então, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse Vzinho, vou deixar esse fio aqui, aí eu vou pegar o meu fio colorido, ó, vou trazer ele pra frente, opa, escapou, ó. Vou trazer meu fio colorido pra frente, deixo também ele aqui, tá? Eu vou fazer o acabamento com os 2 aqui. Ou melhor, pra não ficar 2 fios no mesmo lado, eu vou jogar esse amarelo pra lá, e eu vou fazer o acabamento nele aqui quando eu estiver chegando. Então, esse aqui eu vou esconder agora, tá? Ó, eu tô aqui no meu segundo pontinho embaixo, faço aqui o meu primeiro e faço aqui o meu segundo ponto, tá? Olha lá. Sigo com o ponto diagonal, tá? Olha aqui, vou fazer aqui, vou pular o primeiro, vou fazer no segundo. Dá altura, fecha e mais um no mesmo lugar, tá? E olha que bonitinho esse coloridinho que vai dando, né? E esse fio a gente segue escondendo aqui. Pula o primeiro, faz no segundo. Gente, esse porta-treco aqui, ele serve pra lápis, pra agulha,
Você pode fazer esse mesmo modelo mais baixinho e usar para clips, para recadinho, para bala, para o que você quiser, tá? Eu fiz ele mais altinho porque a ideia dele é ser um porta-lápis, então eu preciso que ele seja, né, uma altura de porta-lápis. Olha aí como tá ficando o nosso porta-lápis. Agora aqui eu vou terminando essa última carreira pra gente finalizar com o acabamento, tá? Então eu vou fazer aqui até o final e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que eu prendi aquele fio lá do finalzinho. Então, vamos finalizar aqui a última carreira. Peguem o costume sempre de ir ajeitando a peça, tá? Conforme for subindo, né? Faz um carinho nela, dá uma esticadinha nos pontos. Olha aqui, então eu tenho aqui esse fio, né, pra arrematar. O daqui a gente já colocou dentro dos pontos, tá aqui, depois eu vou cortar, né? E agora, como é que a gente vai arrematar esse fio mostarda, né? Eu vou colocar ele aqui pra frente, ó, né? Quando eu vi que eu tava chegando nele, eu já parei pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu pulo essa e vou fazer nessa. E assim o fio mostarda vai ficando ali por dentro dos pontos. No final, eu vou cortar ele também. E eu vou jogar ele lá pra trás, tá? Olha só, tô finalizando aqui a nossa última carreirinha. E acabou? Não, não acabou. A gente ainda vai fazer uma carreirinha de pontos baixíssimos, que é pra finalizar aqui, né, o acabamento. Como é que eu vou fazer, né? Aqui eu cheguei no meu último ponto, né, ó. Pulei o primeiro, fiz 2 aqui no segundo. Temos um detalhe de florzinha, bem lindo. E agora, como é que vai ser o nosso acabamento aqui, né? Eu tenho aqui o nosso primeiro Vzinho e aqui eu tenho o nosso segundo Vzinho. Como se eu fosse fazer o fechamento invisível, eu coloco aqui nas 2 alcinhas, levo lá pra trás a nossa alça. Só que agora, ao invés de subir mais uma carreira, que seria inserindo a agulha aqui, né? Eu vou inserir a minha agulha aqui, temos 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, e essa alcinha no meio. Eu vou inserir aqui nessa alcinha, tá? Vou encaixar aqui a minha laçada, vou ajustar, né? Vou puxar aqui pra ela ajustar um pouquinho, ó. De um jeito, né? Quanto que a gente ajusta? Suficiente pra ficar parecendo o mesmo tamanho das outras laçadas, tá? Ó, dessa forma. Aí eu vou pegar o meu fio, tá? E vou puxar aqui pra frente. Bem diferente de quando a gente fecha e começa dentro do ponto, tá? A gente vai ficar aqui nesse meio entre os pontos. E agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, que normalmente a gente corre eles pra esquerda, né? Mas o que eu vou ensinar pra vocês? Como aqui as nossas correntinhas de ponto baixíssimo, elas estão correndo para a direita, a gente também vai fazer os nossos pontos baixíssimos para a direita aqui. Ao invés de inserir aqui, a gente vai inserir no de trás, ó. Coloca aqui nas 2 alcinhas, de uma forma que vá lá para trás, pega o fio e passa em todas, ó, dessa forma, tá? Gente, não é no meio dos pontos, é aqui apenas, ó, pegando essas 2 alcinhas de cima, tá? Passa o nosso fio e fecha. Dá uma soltadinha no fio aqui da agulha, passa lá em cima nos 2, pega e fecha. Dá uma soltadinha no fio e a gente vai fazer isso aqui por toda essa carreira. Olha que legal que vai ficar, né? Olha lá. Dessa forma, a gente tá fazendo com que os nossos pontos baixíssimos corram pro mesmo lado do acabamento aqui embaixo, tá? Olha lá. Vamos continuar aqui até o final pra mostrar pra vocês. E aí, a gente já tá acabando o nosso cachepozinho, né? O nosso porta-trecos, porta-lápis. Eu gosto, né? No final, vou mostrar pra vocês depois, quando a gente finaliza todos os acabamentos, termina a peça, eu ajeito pontinho por pontinho com a mão. Eu confiro se não tem nenhum fio soltinho lá dentro pra gente dar o acabamento, né? Antes da peça ir pro cliente ou para cliente, eu gosto de tirar os pelinhos com aquele papa-bolinha, sabe? Então, é todo um cuidado, todo um diferencial que a gente pode ter com as nossas peças, que é o que vai fazer o cliente gostar, né? Sentir o carinho e voltar e comprar novamente da gente, né? Olha lá. Insiro lá nos 2. Pode fazer o ponto baixíssimo pro outro lado? Pode. Você quem manda, tá? Ó, aqui
Eu ainda tenho mais um pra fazer e aqui é onde a gente começou, né? Então, eu vou fazer aqui mais um ainda, tá? Vou inserir, vou pegar meu fio, vou passar pra frente. E agora, né, eu tenho aqui que fechar o nosso primeiro. Agora, eu já posso cortar o nosso fio. Então, eu vou cortar aqui com uma folguinha, né? Dessa forma. Vou puxar ele, ó. Vou puxar ele aqui. E vou fazer esse último pontinho aqui manual que fala, né? Invisível. Então, agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai vir desse lado, onde a gente tem aqui nosso primeiro ponto baixíssimo. Então, a gente vai pôr de cima pra baixo, pegando, ó, vou até ajudar com a mão aqui. Olha lá, ó, dessa forma, tá? Vocês vão pegar as duas alcinhas do ponto baixíssimo, atrás não, tá? Só na frente. Vai puxar pra cima o fio, olha lá. E agora, a gente precisa fechar aqui em cima, né? Então, a gente vem aqui no nosso pontinho, ó, pegando duas alcinhas e saindo no meio dele, ó, dessa forma, tá? Olha lá. E agora sim a gente joga o nosso fio lá pra trás, dessa forma. Pronto. O que a gente tem que fazer aqui agora? Acabamento invisível aqui dentro, pegar o nosso fio e esconder ele, pode ser com essa agulha, pode ser com a agulha de tapeceiro. Vocês vão esconder ele entre os pontos, com cuidado e com carinho, tá? E esse aqui, né, que a gente veio conduzindo ele, a gente pode jogar ele lá pra trás. Como é que a gente faz isso? Põe a nossa agulha aqui, joga ele lá pra dentro. Esse pode cortar, porque a gente já veio conduzindo ele aqui dentro, né, então é só cortar. Então, eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui o acabamento nesse fio e volto aqui pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui o nosso cachepozinho, até coloquei uma etiqueta bem lindinha nele. Olha que graça. Eu tenho essas etiquetas de corino, né? Tem algumas que tem a minha logo e outras são com algum detalhezinho. Olha que graça que fica, né? Se você tiver, já coloca também. Pode ser um pingente, pode ser uma miçanga. Inclusive, se você quer aprender a aplicar a etiqueta na sua peça, já comenta aqui no vídeo, que aí eu posso fazer o passo a passo para vocês ensinando como que faz, tá bom? Gente, finalizamos? Finalizamos, porém, o que eu gosto de fazer, né? Eu pego aqui minha agulha de tapeceiro e aí eu vou dando uma ajeitadinha nos pontos, olha só. Eu ajeito os pontos, né? Pode ser com a mão também, tá? Também gosto de ajeitar com a mão. Eu puxo eles, dou uma ajeitadinha, viro a minha peça, dou uma olhada nela. Aqui em cima, né, eu gosto também de dar um carinho nela, ver se eu escondi os acabamentos, se ficaram bonitinhos. Você pode colocar esse pontinho aqui que fica mais solto, ó, mais pra dentro, tá vendo? Dessa forma, a peça vai ficando com aquele carinho, com aquele cuidado, ó. Dá uma olhadinha embaixo, ver se não ficou nada de pontinho solto, né? Olha aí que graça. Dentro da nossa peça, olha que perfeição. Não tem nenhum fio solto, não tem nozinho. Tá bem perfeitinha, como tem que ser, né? E é isso. Finalizamos aqui o nosso porta-canetas, porta-treco, pode ser um porta-cotonetes. Vou colocar aqui as canetas e mostrar pra vocês como ficou. Olha aí que amorzinho. E é isso, finalizamos a nossa peça de hoje com o nosso ponto centrado diagonal. Acabamentos na base de MDF, que eu espero que vocês tenham gostado muito. Já curte aqui o vídeo, já deixa seu comentário, se inscreve no canal. Em breve tem mais dicas aí pra vocês, combinado? E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa peça linda, que eu fiz com muito carinho pra vocês. Um beijo grande com carinho. E até o próximo vídeo.